Pessoal, falamos aqui já sobre o que é a hérnia de disco, quais são os sintomas que esses pacientes que sofrem de hérnia de disco têm, e hoje vamos para o terceiro passo, que é muito importante, se não mais importante, que é o diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico desses pacientes? Meu nome é Lucas Sagoy Alves, eu sou médico ortopedista especialista em doenças da coluna e eu vou falar com vocês sobre o diagnóstico da hérnia de disco. Bom, pessoal, no primeiro vídeo a gente conversou um pouco sobre o que é hérnia de disco, expliquei para vocês um pouco sobre a anatomia da coluna e o que é, em fato, a hérnia de disco, que é a ruptura do disco da parte de fora e a saída do núcleo desse disco apertando o nervo. No segundo vídeo a gente falou um pouco dos sintomas, tanto os sintomas mais brandos, que seria a dor, quanto os sintomas mais graves, onde a gente tem que indicar a cirurgia para esse paciente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o diagnóstico, como é feito o diagnóstico desse paciente. Então é muito comum as pessoas que sofrem de dor irradiada, elas ficarem um tempo sem procurar médico. Por que isso? Porque a dor irradiada nem sempre é de hérnia de disco. A maioria das dores da coluna e de dores irradiadas normalmente são por problemas posturais, problemas musculares, às vezes a musculatura fica muito tensa, muito contraturada e ela também pode apertar o nervo na região do glúteo, na região da coxa e causar sintomas parecidos com hérnia de disco. Quando é que o paciente tem que procurar então uma ajuda médica para fazer então um diagnóstico mais preciso? Quando essa dor não melhora. Então a gente dá pelo menos aí em torno de uma semana, 10 dias para o paciente procurar um profissional médico para fazer então uma avaliação com esse profissional e, se necessário, fazer algum exame de imagem para ver se realmente é uma hérnia de disco ou se é algum outro tipo de doença. E como é que é feita essa avaliação? Primeiramente, a anamnese, em qualquer consulta médica, então é conversado com o paciente para entender como é que é essa dor, quando é que melhora, quando é que piora, se tem alguma outra dor associada nesse tipo de desconforto que ele tem. Depois é feito, então, o exame físico. Nesse caso, o exame físico ele é essencial tanto para a questão de diagnóstico quanto a questão de tratamento. Por que isso? Porque a gente vai avaliar a força e a questão neurológica desse paciente, para ver se o paciente tem alguma perda de força, alguma perda de sensibilidade, alguma diminuição de reflexos desse paciente. Então, o exame físico ele é essencial tanto para diagnóstico quanto para tratamento da hérnia de disco. Após, então, feito a anamnese e o exame físico, a gente vai juntar as duas informações e ver se esse paciente realmente tem a possibilidade de ter uma hérnia de disco, a gente, então, pedir algum exame de imagem. O exame de imagem padrão ouro, que a gente chama o melhor exame de imagem para a gente avaliar a hérnia de disco, é fazer uma ressonância nuclear magnética, que é o exame que vai mostrar realmente se tem algum abalamento, se tem alguma fissura do anel e tem alguma hérnia de disco naquele local onde a gente está desconfiando. A tomografia computadorizada é um outro exame que pode ser realizado, mas ela não é um exame tão bom para a gente avaliar as hérnias de disco, mas às vezes em pacientes que não podem fazer ressonância ou que não têm condições financeiras de fazer uma ressonância magnética, a tomografia ela é a segunda opção. E o raio-x normalmente ele é solicitado juntamente com a ressonância ou com a tomografia, que daí vai ser para avaliar realmente a parte anatômica, para ver como é que está a coluna desse paciente, ver se tem algum desvio também que possa causar alguma compressão de nervo, ou ver como é que está a parte de degeneração desses discos. Então, normalmente é feito ou uma ressonância com raio-x ou uma tomografia com raio-x. Em caso de alterações neurológicas duvidosas, um pouco mais graves, pode ser solicitado também uma eletroneuromiografia, que é o famoso exame das agulhinhas, onde vai ser colocado algumas agulhinhas na parte do corpo desse paciente, é dada uma condução nervosa durante o exame para ver se está passando realmente a informação lá do cérebro até a região testada. Então pode ser um exame também complementar, além desses exames de imagem. E a partir do exame de imagem, então a gente vai chegar num diagnóstico mais correto se é ou não hérnia de disco. Tá certo, pessoal? No próximo vídeo aí eu vou falar com vocês, então, vocês devem querer saber sobre o tratamento, como é feito esse tratamento da hérnia de disco, eu preciso operar, eu não preciso operar, quais os tipos de cirurgia que eu posso fazer e como é feito o tratamento conservador dessa doença. Então, eu vou falar isso no próximo vídeo para vocês, fica ligado. E se tu gostou desse vídeo, deixa um like aqui no vídeo para mim. E se tu gostou mais ainda, compartilha com teus amigos para eles saberem um pouco mais. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Um abraço!